Olá, olá, boa tarde a todos. Como é que vocês estão nesta quarta-feira? Espero que estejam bem, com saúde, com luz. Este é o nosso vídeo em português. Fiz há dias em inglês que correu muito bem. E este em português vai ser sobre identidade. Estou-me a sentir muito sortuda de fazer. É um tema que dava para cinco vídeos, mas vamos fazer o nosso melhor e vamos falar sobre identidade. Que eu acho que é um assunto muito pertinente e que é um assunto que eu falo com amigos meus, colegas. Toda a minha vida fui questionada sobre a minha identidade. Eu vou falar um bocadinho sobre a minha identidade, mas também vou falar um bocadinho sobre a identidade no campo da neurociência e no campo do coaching. O quão é importante a gente saber quem nós somos para saber para onde vamos, não é? Espero que estejam bem, tenham tido um princípio de semana bom. Eu por aqui, muito ansiosa, porque é a semana de uni da minha mini queen e sobrinhas. Estou muito ansiosa de ser a primeira menina que eu tenho que vai para a universidade. Estou um bocadinho ansiosa, mas uma ansiedade boa, uma ansiedade de uau, como é que este ser cresceu, nasceu há tão pouco tempo e agora já está aí para a uni. Sim, está a ser uma semana mágica nesse sentido. Mas sim, para quem não me conhece, para quem está-me pela primeira vez, o meu nome é Maria João Sanches, sou nascida e criada em Portugal, Lisboa, vivo no UK há 23 anos. Sou International Master Coach do Sistema Sistémico, PF Brasis. Sou empresária há 13 anos, tenho uma companhia de limpeza em Londres. Tenho afinidade com um grupo grupos de pessoas uma associação anticrime em Londres, que eu sempre que eu posso vou marchar com eles, né? Para as ruas serem mais seguras para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos. E sim, eu já faço vídeos há bastante tempo, mas como coach, estes meus vídeos que estão no YouTube, podem me encontrar no YouTube pela página A Family Like Mine, no Instagram Maria João Sanches, no Facebook Maria João Sanches e também tenho a página A Family Like Mine, onde podem encontrar vídeos de outras semanas e sim, é pela ação que a gente vence a desilusão. Olha, eu vou ficar com essa frase. É pela ação que a gente enfrenta a desilusão. Então vamos embora. Começando pela identidade, é um assunto muito, né, muito vasto. Mas é claro que a gente sabe que a nossa identidade é feita das nossas memórias, das nossas experiências ao longo da nossa vida. Quanto mais vivemos, obviamente, temos mais memórias, crenças e momentos únicos. Isso tudo faz parte da nossa identidade. Eu já li livros sobre um filósofo, eu acho que ele é espanhol, pelo menos ele é espanhol, é latino. O nome dele é Francisco Ortega. E ele fala muito, ele é um filósofo, ele fala muito e ele diz que o nosso cérebro, tudo o que está
no nosso resguardado no nosso cérebro é o suficiente para manter um corpo humano, porque ele acha que o nosso corpo é feito, que é suficiente, o que está no nosso cérebro é suficiente para manter um corpo humano. E eu concordo com isso, principalmente agora como coach, eu entendo que se a gente quer reprogramar crenças, reprogramar tudo o que está no nosso cérebro, eliminar pensamentos negativos e traumas que nós tivemos na infância, nós podemos sim repetir e o nosso cérebro vai aceitar, porque o nosso cérebro não tem a visão, só tem a memória. Se nós fecharmos os nossos olhos e ficarmos no estado de hipnose, nós conseguimos reprogramar, porque eu sou prova viva disso que fiz, e é um dos métodos usados, né, na neurociência, e os coaches podem fazer isso. Por isso há uma frase que eu também gosto muito e que estou a usar muito, que em inglês diz fake it until you make it. Em português é finge, faz, repete as ações até o teu cérebro acreditar que está a acontecer e vai acontecer. Isso também está provado na neurociência, não é? Se a gente repetir hábitos diários, podem ser pequenos hábitos, mas hábitos diários, pequeninos que sejam, quando nós notarmos que estamos a fazê-lo sem sacrifício e sem dor alguma, então está provado. Mas sim, eu vou falar um bocadinho sobre a minha identidade, que eu tenho amigos de 20 e tal anos, que pode ser amigos e família, que gostam muito de questionar a minha identidade. Eu, por acaso, eu sou muito tranquila sobre a minha identidade. Eu não tenho que questionar no meu cérebro aquilo que é aquilo que eu conheço, não é? Então o meu cérebro está tranquilíssimo com aquilo, com a opinião que as pessoas tenham sobre mim. Mas a semana passada estava a ver um programa de uma... não era um programa, era um dos vídeos, né? Que eu gosto muito agora de ver vídeos do YouTube. Fico a ver os vídeos. E estava uma senhora do South Africa, da África do Sul, e ela estava a dizer à jornalista que ela era branca, que ela não entende o que é que se passa, muito já dentro dos 30 e tal anos, ela estava piamente a dizer: eu sou branca, ninguém vai me dizer que eu sou o contrário. Porque ela acho que foi criada na parte bonitinha da South Africa do Apartheid, então ela foi criada por brancos. Então ela estava piamente a dizer: eu sou branca, ninguém pode me dizer o contrário, eu acho como um branco, eu como branco, eu não tenho nenhuma relação ou pensamento ou raiz em mim que me diga que eu sou africana. Eu sou South Africa, mas da parte branca. E a jornalista, eu acho que eu tenho a sensação que já vi esse vídeo antes, não é um vídeo assim muito novo. E a jornalista ficou assim a olhar para ela, mas você vê só o espelho, você vê que não é branca. Ela está a dizer: eu entendo o que você está a dizer, mas o que eu estou-lhe a dizer é que eu sinto-me e ajo e fui criada por brancos. E até a mim, isso me... Eu fiquei assim: meu Deus, ok. Mas eu depois olhei para mim, não é? Não há nada como autorreflexão. E eu pensei: olha, vou fazer o próximo vídeo que eu faça online, vou falar um bocadinho. Porque já falei isso antes, mas nunca falei como coach. Vou falar um bocadinho da minha história. Porque muita gente identifica-me como branca, principalmente aqui na área que eu vivo. Desculpa. Principalmente aqui na área que eu vivo,
Eu trabalhei com muitos negros, especialmente da Nigéria. E eles olhavam para mim e disseram, tu não pareces assim muito africano. Eu disse, mas como é que vocês chegaram a essa conclusão? Mas no fundo, né, eu já não sou nenhuma miúda, eu entendo o que é que eles querem dizer. Porque eu já ouvi isso várias vezes e então aquilo é o que eu penso, uma coisa é o que eu penso, outra coisa é que as pessoas veem em mim. Eu entendo e tenho que respeitar, não é? Então a minha história é uma história muito longa que aconteceu com a vinda da minha mãe com 6 anos para... A minha mãe biológica veio para Portugal entre os 6 e 7 anos, se não um bocadinho mais nova. Não temos assim muito... não temos muita prova. Sabemos a história que ela nos conta. Então a minha mãe, resumindo a história, para não ficar muito longa, a minha mãe veio para Portugal com os padrinhos, e eram uns padrinhos talvez que tinham posses, que tinham bons trabalhos. A minha mãe veio com eles e não foi assim muito bem tratada na chegada e eles não tinham filhos biológicos, acho que eles trouxeram a minha mãe mesmo por causa disso, porque eles não tinham filhos biológicos. Eles eram um casal português branco, que na altura estavam a viver em Portugal, em Angola, em Lucala, e ou seja, quando eles tiveram que retornar para Portugal, eles trouxeram a minha mãe biológica fina. E a minha mãe ficou com eles um bocadinho, mas a minha mãe não, era praticamente uma bebé, não é? O que a gente trata os nossos filhos com 10 anos como bebés, imagina, aquela altura a minha mãe era uma inocente no bairro da Graça, onde as pessoas olhavam para ela e sentiam que ela tinha carências e apareceu uma senhora que lhe ajudou, que no segundo, terceiro dia que a viu numa situação não muito boa, levou-a para casa, deu-lhe banho e depois no dia a seguir a minha mãe apareceu com marcas de violência e essa pessoa que encontrou a minha mãe é a pessoa que me criou. Ou seja, a minha mãe de criação criou a minha mãe a partir dessa idade, da idade que ela chegou a Lisboa, não muito tempo, a minha mãe recolheu-a, lutou por ela na justiça. Quem conhece a minha mãe não acha nada de extraordinário, é claro que ela ia fazer isso. Ajudou a minha mãe, resgatou-a e levou-a para casa. Então a minha mãe, obviamente, vinda de Luanda, vinda de Angola, Lucala, a minha mãe, Lola, stop, não tinha muitas raízes e que saindo de Angola a minha mãe perdeu comunicação com toda a família. Minha mãe não tem ninguém a não ser eu, a minha irmã e os netos. E claro, o meu cunhado que cuida dela como uma mãe. Essa situação correu bem para a minha mãe, mas naqueles tempos, só imagina a minha mãe no princípio dos anos 70 a viver na Graça, a única negra. Se eu passei o que eu passei, eu imagino que a minha mãe passou naquela altura a viver com uma senhora branca, uma senhora que fazia o que lhe apetecia, meteu negros dentro da casa dela e assim nos criou, não por uma geração, mas por duas. Sim, só pensando nessa altura, eu fiquei a pensar, a minha mãe Finel passou por muitas provações e ela, que aquele 1,5 m dela, eu só imagino que injusto foi coisas que ela passou, provações que ela passou. Mas pronto, isso será para um outro vídeo. Eu contarei-vos a história da minha mãe, do princípio ao fim.
Mas a minha mãe, Fina, ela, pronto, foi crescendo, trabalhando sempre. Naquela altura começava-se a trabalhar aos 11 anos. Não é como agora, tá aí pessoas de 20 e tal anos que não trabalham e vivem à custa dos outros, não sei como. Naquela altura não podias te esconder, tinhas que mostrar mesmo o que valias. E a minha mãe sempre trabalhou em pastelarias, trabalhou a dias. ahm, e foi aí que ela, entretanto, conheceu o meu pai. E naquela altura, quando tu conheces um rapaz, a pessoa encarregada de ti diz-te logo: Minha amiga, vais casar. Eu acho que isso foi o que aconteceu com a minha mãe. Vais casar, conheceste um rapaz, não paras de falar nele, estás apaixonada. Foste ao baile, então agora vais casar. E foi isso que aconteceu à minha mãe, casou e não muito. Eu acho que se calhar, passado 9 meses, eu nasci e, e aí começou o sufoco dela viver, né, com necessidades, viver em casas que não tinham condições. E eu fui ficando na casa da minha mãe Lourdes, a minha mãe de criação, fui ficando, fui ficando. Depois a minha mãe também engravidou da minha irmã. E eu fui ficando, ela ia-me buscar no fim do dia, depois já não vinha-me buscar mais no fim do dia, ia ficando. E eu estava bem. E eu assim vivi por 21 anos. Eu assim vivi com duas mães. Ah, ah, a minha mãe Fina nunca me faltou com nada. Ela trabalhava o dia todo. Eu não sei onde é que ela arranjava tempo de ainda ir lá às vezes no fim da noite, cansada. Ahm, essa é uma, e quando penso nisso eu fico um bocado, sinto um bocado emocional, não é? Porque às vezes a gente pensa, oh, não fui criada com os meus pais, não fui criada com os meus pais. Mas há duas histórias, há três, há quatro histórias. A minha história é uma história de sucesso. A minha mãe deixou-me lá, mas a minha mãe estava sempre lá. A minha mãe eh, endividava-se para comprar coisas para nós. Ia à volta as lojas que ela conhecia quando ela era pequena, ela ia lá pedir: Olha, posso comprar isto agora, depois pago depois. Não tenho vergonha de dizer isso. A minha mãe Fina é uma guerreira. Eu dou graças a Deus todos os dias que ela ainda está aqui. Eu até não sei se estou preparada ainda, não estou preparada para que se dê a contar estas coisas, mas hum, é coisas que eu penso sempre e às vezes a gente. Como é que é de explicar? Eu levo. O que eu estou a falar agora eu levo muito a sério. O sacrifício, o que a minha mãe passou, não é brincadeira. Não é à toa que agora a gente vê, ela ainda está muito nova, né? A minha mãe ainda é mais nova que a Madonna, como eu sempre digo. A minha mãe ainda é mais nova que a Madonna, mas é claro que os anos que ela tem no lombo não são igual aos anos que eu tenho, né? Ou aos anos que tu, deste lado, estás a ver este vídeo, tem. Que a gente ainda podemos dar ao luxo de dizer que fazemos o que queremos, né? A minha mãe sempre viveu para nós. A minha mãe Fina sempre viveu para mim e para a minha irmã. Não esquecendo que não tem família, não conseguimos encontrar ninguém da área dela de locala, mesmo com esforço. O meu cunhado viajou com ela, uma viagem muito longa e de carro, para tentar encontrar alguém, não encontramos ninguém. Então, é isso, o que ela tem somos nós. Somos nós e os nossos filhos e o que ainda vem. Mas o para dizer uh, que a identidade, eu não posso me identificar como africana porque eu, graças a Deus, fui a Angola, graças à minha família, graças à minha irmã Sofia e ao meu cunhado. Nós fomos para Angola acho que já 3 vezes e adorámos, é um paraíso.
Adorei, mas eu não posso me identificar como africana, 100% africana, porque até acho que fui eu que comecei a dizer no meu meio que eu sou Afro-European, né? Eu tenho mais a ver com uma peixeira que vende peixe no mercado da Graça, em Lisboa, do que com uma pessoa de Angola, uma zungueira de Angola. É claro que eu sou alfacinha no meu coração. O meu coração não arde por uma kizomba, o meu coração arde por um fado. O meu coração não arde por um fungo, o meu coração arde por caracóis e sumo de laranja. Então, a gente saber quem nós somos é muito importante e eu sei, claro, que eu tenho ascendentes africanos. Eu conheci o meu avô, a minha avó quase, da parte de pai, que eles vieram de Cabo Verde e a minha avó sentiu-se mal e faleceu. Isso já foi há 24 anos. O Filipe tinha acabado de nascer, sim. Eu conheci o meu avô há 25 anos atrás, quando eu estava grávida do meu filho Filipe e o Filipe nasceu. E a minha avó sentiu-se mal e não recuperou, não sei se teve um ataque de coração. Eu acabei por nem saber o motivo do ataque que ela teve, mas ela ficou numa clínica paliativa em Passo de Arcos e faleceu. Eu tentei olhar para ela, observá-la, ver as feições dela, porque eu acho que eu não sou parecida com ninguém da minha família. Agora, com a idade, as pessoas dizem que eu estou parecida com a minha mãe, que assim seja, mas eu não tenho assim ninguém. Eu até acho que a minha filha Chloe, as pessoas dizem que ela é parecida comigo. Não sei muito, acho que não tenho assim ninguém muito parecido comigo fisicamente. Até eu conheci a minha avó, conheci o meu avô também já faleceu há uns anos atrás. O meu avô era lindíssimo, tinha cabelo russo, olhos azuis, um cabo-verdiano muito bonito. Aliás, a família que eu conheço da parte do meu pai são pessoas com feições muito bonitas. Mas sim, eu identifico-me como Afro-European. Eu não me sinto emocionada ao ouvir um funaná, não me sinto emocionada. Gosto eu gosto de poesia, então eu gosto de ouvir uma kizomba bem escrita, claro. Gosto de sei cozinhar comida africana, mas eu identifico-me como Afro-European. Eu tenho 3 filhos, um tem 27, um tem 25, a princesa tem 18. Eles já se consideram mais africanos e eu acho fantástico, não é? Porque os pais dos meus filhos são de Angola. Eu tive 2 parceiros angolanos e eu acho fantástico, não é? Que eles consigam se identificar, que saibam falar a língua, saibam comer a comida, que saibam onde é que vão e graças a Deus tem sido tão bom para a nossa família. Nós estamos a conseguir ir a Angola, já fomos a Angola várias vezes. Então é isso, eu queria falar da minha identidade, aquilo que eu me considero. Eu não me considero branca, eu não me considero. Não considero que eu quero parecer como me identifico ou pareça ou como me vista como uma pessoa branca. Pelo amor de Deus, eu acho que identifico-me como eu própria, com tudo o que Deus me deu, todas as energias, todas as culturas, todas juntas, não é? Porque mesmo os meus pais
vieram muito novos para Portugal. Então, a minha mãe, 5, 6, 7 anos, não temos um documento. O meu pai veio já veio um bocadinho mais velho, 11, 12 anos, começou a trabalhar para a função pública, só teve um trabalho na vida, ficou lá a vida toda a trabalhar. Porque gostaram dele, ele tem os olhos claros, né? Era ainda é um homem bonito, então ficaram com ele até hoje. Ele está no coração dessa organização que ele ficou a vida toda. Então os meus pais também não têm aquela ligação com a terra. Agora podem ter através de outras pessoas, mas eles trazendo essa coisa para nós, eu acho que eles eram muito novos quando vieram. O meu pai, claro que fala crioulo quando está a falar com os familiares, mas o meu pai nunca nos ensinou crioulo, por exemplo. O meu pai é cabo-verdiano, né? E a minha mãe é angolana. Não tivemos assim um esforço deles também para nos ensinar a falar crioulo e não sei o que é isto. E está tudo certo, nós somos aquilo que temos que ser. Né? Nós somos a mistura de muita coisa. Eu tenho amigas aqui, aliás, eu vivo na Inglaterra há 23 anos e amigas que eu tenho têm quase a mesma identidade que eu, que é mãe angolana, pai cabo-verdiano. São 4. 4. Durante estes anos todos nós ficamos assim a falar, mas como é que nós somos a mesma coisa e tu, o que é que tu fizeste? Então eu fiquei em Portugal, na Graça, toda a minha vida, era a única negra de casa durante muitos anos, era a única negra da minha escola primária, da secundária até um certo ponto também era a única negra do prédio e a minha irmã já foi diferente, ela estava num prédio que tinha uma senhora que é tão querida para nós, que é tipo família, que é família, né? Que via por baixo que era angolana, já tinha mais outra maneira de viver. A minha amiga também, mãe angolana, pai cabo-verdiano, mas levaram-na para Cabo Verde para ser criada em Cabo Verde, então ela identifica-se como cabo-verdiana. Então fica assim uma mistura doce quando a gente se encontra. Uma é mais cabo-verdiana, outra é mais portuguesa, outra é mais angolana e está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Eu fico feliz, aliás, eu fico feliz que tenho 3 filhos adultos agora e eles estão a buscar quem eles são, de onde é que vieram, identificam-se como africanos, está tudo certo. Podemos fazer, cada um tem a sua jornada aqui, né? Eu nunca disse que eu me identifico, que eu sou branca portuguesa, mas eu tenho o direito de ser afro-european. Isso ninguém pode me tirar. E sim, a última coisa que eu queria dizer, né, é o nosso senso comum. O nosso senso comum que nos ensinaram, né, que me ensinaram na escola, me ensinaram a ouvir tanto senso comum né, nas aulas de filosofia e tal. O senso comum é a nossa identidade interior, a nossa energia. Quem é que nós somos? Sem fingir. O senso comum não se finge. O senso comum é quem nós somos tão enraizado em nós que não dá para fingir. Então nós somos aquilo que Deus nos criou para ser. Eu já estou aqui a falar há 29 minutos e mas é um prazer falar sobre isto. Eu acho que a identidade temos muito mais para falar.
Né? Porque, mais uma vez, em relação à raça, por exemplo, às vezes não se pode esquecer que nos definiam, no século XVI, nos definiam nós negros, por exemplo, os filósofos, os médicos, os neurologistas daquele tempo diziam que os negros não têm capacidade que os brancos têm. Que o cérebro de um American Indian é mais pequeno, o cérebro de um africano é diferente, porque eles, né, faziam autópsias e abriam o cérebro e achavam que o cérebro africano era menor, tinha menos qualidade do que um cérebro branco, e o mesmo com outras raças, né, que eles encontraram na altura, né, que devia ser American Indians ou peruanos por aí. O que é ridículo. O que é ridículo. Vale a pena ouvir. Nós que estudámos filosofia na secundária, não sei o quê, vale a pena. Agora nós temos tudo no YouTube. Vale a pena ouvir filósofos que falam, que são mais atualizados. Que às vezes a gente ouve tanta coisa na escola que fica no nosso cérebro. Está tudo agora na net. Nós podemos ouvir o que é que a neurociência nos diz em relação à identidade. Tá? Então, estamos juntos e misturados. Para a semana tem vídeo de novo, tá? Eu depois vos digo, sigam nas redes sociais, digam qualquer coisa, digam se gostaram, se querem um tema para eu falar, se querem entrar em vídeo comigo, está tudo certo, tá? Beijo!